Começamos com o capítulo com a pétala caindo, com um monte de sangue derramado no chão e uma cabeça logo em seguida. Podemos observar que tem um grande guerreiro caminhando em meio a esse todo sangue, mas esse guerreiro não estava ali sofrendo, mas sim, ele já estava completamente derrotado. No meio de tudo isso, contemplamos uma grande cena, onde tem vários guerreiros ali diante de um seita. E nesse seita, podemos observar que vários guerreiros estão ali contemplando não só uma derrota, mas sim com um completo massacre. E esse grande guerreiro estava se perguntando por que tudo isso aconteceu. Um seita super poderoso não poderia ter esse final tão trágico assim. Mas em seguida, um velho gritou: "Ei, parece que tem alguém saindo daquele lugar. Mas quem poderá ser?" Todos morreram, mas só um grande guerreiro ficou vivo. Cambaleando, ele quase caindo no chão, ele começou a murmurar. E o cara perguntou: grande guerreiro, o que foi que aconteceu? Fale, a gente não está escutando. Isso tudo foi causado por uma única só pessoa, ou seja, Slap nas costas dele. O nosso grande guerreiro completamente deslacerado na frente de todos ali. E os caras ficou impressionado com aquele poder absurdo que um mero figurante, ou talvez o protagonista, tivesse lançado. E assim que essa pancada foi dada, todo mundo ali ficou bem irritado e querendo saber quem foi essa figura misteriosa que partiu o cara ao meio. Logo em seguida, apareceu o velho gritando: "Apareça de uma vez, seu escroto!" E em seguida, apareceu uma silhueta misteriosa, carregando a cabeça do líder do seita mais poderoso do Morim. E aí a rapaziada ficou sem ação. Quem é ele? Por que ele fez isso? E o que está acontecendo diante dos nossos olhos? Eu não estou acreditando. Esse daí era o nosso protagonista. E em seguida, ele perguntou: "Olha, se esse é o seita mais poderoso do mundo, vocês devem ser uma coisa melhor, eu acho, hein?" O velho ficou muito irritado, porque a cabeça do cara que o protagonista cortou era um grande conhecido dele, ou seja, colegas. E o protagonista obviamente pegou a cabeça do cara e jogou no chão com muita facilidade. E assim que o cara, é a cabeça dele mesmo. E o protagonista mandou a rapaziada vir pra cima, se eles têm alguma qualidade, pelo menos, não é? A rapaziada ficou sem ação. O quê? Não é possível. E mais uma vez o protagonista, provocando a ira de todos ali, balançou a sua espada e mandou a rapaziada vir pra cima dele, se eles tiverem coragem. O velho já ficou muito pé da vida, o seu olho brilhou e ficou arregalado. E o restante do pessoal se juntou e falou que ia partir pra cima dele também. Rapaziada, olha só essa luta épica. Já o nosso protagonista colocou um sorrisão no rosto e falou que sim, dessa vez vai ser divertido. Mas tudo isso não passa de um jogo online, onde o nosso protagonista estava jogando e ele acabou morrendo. Mas ele falou que foi muito difícil, lutar contra vários mestres ao mesmo tempo é muito difícil. Mas mesmo assim ele queria tentar, vai que ele conseguia ali, sair daquela situação tenebrosa. Esse daí é um jogo online. Morim Online. E o nosso protagonista gostou muito desse jogo, viu? Quando o jogo foi lançado, parece que o jogo é exclusivo, poucas pessoas têm disponíveis. Ou seja, ele estava avaliando os comentários e também a avaliação, deixando o seu comentário também. O protagonista ficou muito feliz. Na televisão estava passando um certo comentário, sim, um cara está desaparecido e etc. Um grande CEO. E o nosso protagonista estava ali de boa, conversando e olhando os comentários. Mas aí escutou uma coisa meio que: mano, alguém me ajuda. E o protagonista: é mesmo, cara, eu tinha esquecido de você. Ainda bem que você me lembrou. Eu tenho que terminar o meu pequeno probleminha com você também. E esse cara que desapareceu, adivinha onde ele está? Você não vai saber de jeito nenhum. O nosso protagonista sequestrou o cara, meu parceirão. E o cara tava: "Mano, por favor, me perdoa. Eu não sei o que eu fiz. Tudo que falaram é mentira." E o protagonista: Você é um cara bem interessante, né? Você mente muito, viu, mano? Mas agora não é hora de mentiras, porque a gente sabe,
como se comportam os canibais e etc, os carnívoros. E o cara, do que você está falando? Eu não estou entendendo. Ah, deixa eu mostrar então. Ele pegou várias fotos e jogou no chão. E assim o cara estava presente em todas essas fotos e fazendo coisas erradas. E ele ficou ali tenebroso, se perguntando: como esse cara arranjou essas fotos, hein? E o protagonista não se preocupa como eu arranjei, se preocupa como você vai sair daqui, entendeu? Mas o cara falou que tá arrependido, não vai mais fazer essas coisas e pediu ali o seu perdão. O protagonista só deu uma bofetada na cabeça do cara e mandou ele calar a boca. E aí o nosso protagonista fez o quê? Meu parceirão, hoje é o dia. Você não vai escapar não, viu, meu queridão? Receba na lata. E mais, o figurante também não é burro, né? Ele pegou e deu um contra-ataque ali, tentando derrubar o nosso protagonista no meio da situação. O protagonista até gostou, porque cada vez mais que as presas deles tentam reagir, mais ainda o nosso protagonista ali tem mais, como eu posso dizer, motivação a caçar os caras, entendeu? E aí o cara conseguiu se saltar também dos enforca-gatos que o nosso protagonista colocou em sua mão. E o cara falou que dessa vez ele se deu muito mal, porque ele caçou a pessoa errada e o nosso protagonista vai se dar mal. E o protagonista simplesmente só colocou um sorrisão no rosto e falou que tá muito divertido. Só tem graça quando é assim, quando os caras não resistem, é muito paia, dizendo ele. E aí começou aquele velho X1, quem é o errado e quem é o certo. E o cara tentou fazer de tudo para sair vivo, hein? Mas aí o nosso protagonista, obviamente ele tem o seu corpo bem treinado, o cara pratica também artes marciais, podemos observar pelo seu porte físico. Ele meteu ali uma de direita ou foi esquerda ali na boca do estômago do cara, meu parceirão, que o gordinho ali quase que bota os bofes pra fora, esqueceu até o nome e em seguida meteu aquele chutão 360. O gordinho saiu voando igual uma bala, o gato a jato. O gordinho caiu no chão ali e ficou... O protagonista foi andando lentamente em sua direção, enquanto o gordinho ficava ali. Alguém me ajuda, por favor, eu não quero ter o meu final assim, alguém me ajuda. Mas o protagonista falava: cara, você fez tanta coisa ruim e mesmo assim está querendo? Não. A maioria dos humanos são herbívoros, ou seja, entre eles tem uma pequena parte que são carnívoros, e esses carnívoros caçam as pessoas que são herbívoros, ou seja, mas o nosso protagonista é diferente. Como assim? Herbívoros, eles caçam, mas o nosso protagonista, ele gosta de caçar o mais forte, ou seja, ele é um caçador do caçador, porque assim ele gosta de devorar aquelas pessoas que caçam as pessoas mais fracas. Ou seja, ele simplesmente joga o jogo do forte com o forte. Ou seja, se você caça uma pessoa fraca, com certeza o nosso protagonista vai atrás de você. E assim que o figurante percebeu que não tinha mais para onde correr, o nosso protagonista falou que tá caçando ele porque ele simplesmente acha que é um alfa, caçando as pessoas fracas. Ou seja, eu caço essas pessoas que se acham demais, que se acham que são carnívoros e no final não são nada. O cara gritou: alguém me ajuda, por favor. E aí a porta foi derrubada nesse exato momento. Chegou um monte de policiais falando para o nosso protagonista abaixar sua mão e a arma que ele estava ali carregando, um martelo. E os policiais estavam ali completamente armados. Um certo camarada chegou e puxou seu distintivo falando: aqui é a polícia, abaixe sua arma. Você está preso nesse exato momento, Dong. E o nosso protagonista perguntou: do que você está falando? Eu estou preso? Você é um cara muito engraçado. Mas por qual motivo eu estaria preso mesmo, hein? Porque esse cara aqui, você sabe o que ele faz, né? Ele fez um monte de coisas erradas. O policial ignorou completamente o que o protagonista falou e deu um tiro em sua direção, mandando o nosso protagonista calar a boca e literalmente abaixar o martelo, porque essa arma é de verdade e na próxima eu vou atingir você. O protagonista queria saber por que ele está fazendo isso, porque o cara errado da história é ele. Eu só caço pessoas erradas que fazem coisas erradas, ou seja, eu estou do lado da justiça.
Mas aí ele sentiu essa sensação, é bem similar com a situação do jogo que ele estava jogando momentos depois. Mas o seu sorriso em seu rosto estampava felicidade, porque ele falou o seguinte: independente da situação, ele iria fazer o que ele acha certo, ou seja, ele vai eliminar o mal pela raiz, independente se dá ruim pra ele ou não. E aí o policial começou a olhar pra ele com a cara muito feia, porque o protagonista explicou que esse cara é um lixo, fez várias coisas erradas, e mesmo assim você está tentando proteger ele. O policial falou que não dá a mínima pra ele, entendeu? E o protagonista ficou incrédulo com essa situação. E o cara gritando ali: policial me salva, policial me salva. E o protagonista: você tem certeza disso? Eu não me importo. Eu simplesmente vou prender você, Dong, porque você também é uma pessoa muito errada. Você é só um psicopata louco, solto na sociedade. O protagonista não gostou muito do tom da voz dele, porque isso parecia que estava menosprezando o nosso protagonista, e ele começou a rir nesse exato momento. Isso é muito engraçado, vindo de uma pessoa que simplesmente simboliza a paz em nosso mundo. E o protagonista ignorou o que o cara falou, balançou o seu martelo e acertou em cheio aquele cara que merecia o seu grande final. Podemos dizer que o protagonista foi um grande herói, mas o protagonista já sabia que não ia sobreviver, ou seja, se houver outra chance para o protagonista nesse mundo, que ele consiga reencarnar em um mundo onde sobre alguma coisa para ele caçar sem preocupação. Um lugar tipo o Morim. E aí o nosso protagonista recebeu seu doce no meio da testa. E aí ele foi de Vasco. E aquele velho flashback diante dos seus olhos, passando tudo o que aconteceu. O nosso protagonista acordou e ele ficou bem atordoado, se perguntando: oxe, eu não acabei de morrer? Porque eu ainda estou vivo. Essa sensação estranha. Um estranho na sua frente mandou ele se levantar e fazer o seu trabalho. Mas o nosso protagonista estava bem atordoado e ele não sabia como reagir. O cara perguntou se ele estava drogado, porque o malucão estava mais estranho do que o normal, né? E aí o cara segurou pelo cabelo dele e mandou ele literalmente trabalhar direito, porque senão o socão ia cantar no meio da lata dele. E o nosso protagonista não entendeu mais nada. O cara jogou ele no meio dos estábulos e foi embora. Em seguida, o nosso protagonista sentiu uma raiva imensa saindo do seu peito, e ele conseguiu ali se levantar e pegar uma pedra. Mas assim que ele pegou essa tal pedra, ele se levantou e correu em direção ao cara. Mas no meio de tudo isso, ele começou a sentir umas fortes dores em seu corpo. O maluco estava mais desnutrido que uma pena, ou seja, não estava valendo nada. A pedra pesava mais que ele, se pá na brincadeira. O protagonista caiu no chão e começou ali a sentir fortes dores em seu peito e seu corpo todinho. Ele se levantou e se perguntou o que estaria acontecendo. Assim que ele viu um deslumbre do seu corpo shapeado, completamente ali desnutrido e acabado, e também cheio de cicatrizes, ele falou: esse corpo não é meu. É de certeza que não é, né, meu queridão? O cara tava todo acabado, destruído, não tava valendo nada. E aí o protagonista teve aquela sensação estranha. Opa, eu lembro, eu sinto, eu sei o que é isso. Essa sensação, essa roupa e tal. Eu sei exatamente que lugar é esse. Eu sei, tu sabe, nós sabemos. Sim, esse aí é o tal do Morim, que o nosso protagonista tanto desejou em sua vida. E ele ficou ali feliz? Não, o garotão ficou incrédulo, seu olho abugalou, aquela sensação de frieza correndo pelo seu corpo. Ele ficou diante dessa luz que estava ali sendo contemplada pela nossa grande lua. Ele se ajoelhou e começou ali a chorar e rir ao mesmo tempo, enquanto falava: eu desejei tanto isso e no final acabou acontecendo. Muito obrigada, muito obrigada. Foi aí que falou: bem-vindo, jogador Dong. Você começou o jogo Morim Online, só onde os fortes estão. E o nosso protagonista começou a rir de felicidade. E agora a gente continua, né, a nossa história no dia seguinte. Bom, mas aí não é a história do nosso protagonista. É mais um flashback do que estava acontecendo antes do nosso protagonista reencarnar no corpo do personagem. Bom, acontece que logo no dia anterior chegou um cara falando que estava precisando da ajuda dele.
Mas aí ele falou que estava muito ocupado. Mas aí o cara falou que não importa o que ele estava fazendo, o que eu mando você faz logo em seguida, entendeu? Então me segue logo, seu garoto louco e feio demais. E o cara falou que não ia. Mas aí ele não gostou nem um pouco do tom de voz dele. Então segurou ele e mandou ele calar a boca. Eu acho que você está esquecendo, né, quem é que manda aqui. Eu mando e você obedece. Esqueceu, garoto? Você é só um lixo. Ninguém se importa com você. Ou será que eu tenho que relembrar quem é que manda aqui? Ele ficou com muito medo e logo em seguida falou que vai logo atrás dele. Sim, não se preocupa não. E assim ele foi até o tal lugar. Logo em seguida, um outro camarada levou o nosso querido Son-san. E assim o gordinho perguntou se já estava tudo pronto. Mas o que exatamente estava pronto? Esse cara encomendou literalmente um monte de armas. E assim falou que Son-san vai carregar essas armas. Mas a obrigação de carregar as armas era do gordinho. Mas aí o gordinho não queria carregar as armas, porque isso ia levar o tempo dele todinho. E o gordinho queria levar o seu tempo ali bebendo e curtindo a tarde toda. Ou seja, enquanto o gordinho ficava bebendo e curtindo, o nosso protagonista ia levar as armas até o local. Mas aí ele falou que não poderia levar isso, porque isso era muita arma, entendeu? Mas o gordinho falou que não é da conta dele, ou seja, ele vai levar de um jeito ou de outro, não é, meu garotão? Son-san falou que ia levar, independente da situação. E aí o gordinho bateu palma e falou que vai curtir o restante da sua tarde. E mandou o Son-san levar as armas o mais rápido possível. Son-san estava ali deitado no chão e completamente sem ação. Enquanto isso, o cara que fabricava as armas ficou bem preocupado, porque se esse garoto for tentar levar tudo isso, com certeza ele vai se machucar. E foi dito e certo. Son-san tentou levar essas armas, mas não estava conseguindo de jeito nenhum. A cada tentativa, rasgava ali, rasgava aqui, e Son-san se machucava cada vez mais nas suas tentativas. E no final da tarde, Son-san ficou completamente machucado, mas ele conseguiu entregar as armas. O cara mandou ele dar uma descansada, mas Son-san falou que estava completamente bem. Ele tem que terminar a sua tarefa o mais rápido possível, porque senão vão reclamar com ele. Ele falou que estava bem, ótimo. E assim continuou a sua jornada. Son-san estava voltando para os estábulos, mas em seguida sua visão começou a embaçar. E ele finalmente começou a cambalear e logo em seguida apareceu um grande guerreiro em sua frente. Perguntou se ele estava cego ou se ele era doido. Son-san não sabia como reagir. Pediu ao cavaleiro se poderia deixar ele passar. O grande guerreiro acertou um socão em sua cara enquanto ele se perguntava aonde foi que tudo deu errado. Son-san saiu voando bem longe. Bom, será que foi eu que sobrevivi a uma tempestade? Fiquei sozinho, perdi a minha mãe, o meu pai e minha irmã, e agora recebo esse destino cruel. Ele não sabe como reagir, simplesmente aceitou. O grande guerreiro acabou matando o Son-san. Son-san falou que estava com frio, querendo ajuda, mas ninguém apareceu para salvar Son-san. E agora o nosso protagonista acordou no estábulo. Ele ficou se perguntando, então tudo isso que aconteceu foi de Son-san quando ele morreu. E agora veio aquela sensação. Eu sei, eu entendi tudo que esse cara passou no fim. Mas não se preocupa não. O seu nome verdadeiro então é Son-san. Bom, agora que eu reencarnei em seu corpo, fica preocupado não. A história agora vai ser diferente. Vou caçar esses caras e entrar no seu subconsciente. Hoje finalmente eu posso entender porque esse cara sofreu. E agora tenho que entender. E esse negócio de janela de status aqui, não consigo entender. Só apareceu bem-vindo Muroim Online, o mundo da força verdadeira. O nosso protagonista também não é besta. Apareceu um figurante com a ração falando: mano, isso é muito chato porque eu tenho que limpar os estábulos. Isso tá muito paia, já sei o que fazer. Bom, será que eu enfrento esse cara e boto ele pra correr? Bom, eu acho melhor não. Vai que eu me dou mal
E aí ficou malzão. Ele falou que ia chamar o nosso protagonista, adivinha, pra fazer o trabalho dele. Literalmente o cara vai tapar um buraco com o nosso protagonista mais uma vez. São várias pessoas que utilizam o cara pra fazer várias outras coisas. Então ele chegou lá nos estábulos, derrubando a porta com tudo, falando: "Ei, Sosan, toma aqui sua ração, meu garotão. E aí, se prepara que você tem que trabalhar. E hoje você vai a milhão, viu?" Assim que ele jogou a ração no chão, ele percebeu que o nosso protagonista estava ali completamente apagado. E o protagonista falou em seu subconsciente: "Cara, já faz mais de 2 semanas que eu estou aqui. E eu entendi basicamente como tudo funciona." "Ah, mas como assim?" "É óbvio, você tem que observar e entender, já que você é novo no local. Parece que nesse lugar pessoas praticam artes marciais. É o tal do Hanja, mas não é o negócio da China lá, blá 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 blá." E o nosso protagonista falou que nesse mundo o mais importante é as artes marciais, onde você ali vai se aperfeiçoando e tal, vai se tornar um guerreiro completo. E assim você vai crescer no mundo do Murin, se destacando cada vez mais. Mas calma. E essas coisas de técnicas e coisas e blá blá blá, o nosso protagonista pensou que só existia em filmes e etc. Pessoas voando pelo ar e também várias outras coisas. Mas não, é possível aqui. Sim, o nosso protagonista também estava pensando o seguinte: cara, será que aqui eu sou um jogador? Ou será que aqui é vida real e eu sou o jogador na vida real? Ou seja, ele tá querendo entender se ele por acaso for de Vasco aqui, ele vai voltar, entendeu? Mas ele falou que não. Tipo, pelo que ele entendeu agora, aqui é a vida real. Ou seja, ele está dentro do jogo e tudo aqui é real. Se ele simplesmente for de Vasco, é certeza que ele vai de Vasco também. Essa sensação, essas coisas emotivas que ele está sentindo, tudo que aconteceu até agora, são bem reais. Ou seja, ele finalmente ali entendeu que aqui não é só um jogo, é vida real. Tudo que acontece, tudo que ele vai fazer ali, pode simplesmente levar onde ele quer chegar, no topo do mundo, e eliminar as pessoas sem preocupação. E assim o nosso protagonista ficou ali falando também que outras pessoas não podem ver essa janela de status. Foi aí que chegou o tal do gordinho, que abusa da boa vontade do nosso protagonista. E aí ele começou a falar com o protagonista que queria a ajuda dele novamente. E o protagonista ficou ali meio que: mano, esse cara tá querendo, só pode mesmo, hein? E assim ele se aproximou do gordinho, pegou a ração que estava no chão e começou a comer na frente do gordinho. E o gordinho ficou sem entender: cara, você é louco, porque você está fazendo isso na minha frente? Será que você perdeu o juízo? Ou será que eu tenho que colocar juízo em sua cabeça? Nesse momento o protagonista quebrou o prato na frente dele. O gordinho ficou sem reação. E assim, aproveitando essa tal abertura, ele cravejou um pedaço do prato no pescoço do gordinho. E assim o protagonista falou: esse tal de Sosan que você tanto espera, ele já morreu faz tempo. E eu não sou mais o Sosan. Você se arrepende muito, não é? Porque as escolhas que você fez até agora foram escolhas péssimas. E agora você vai pagar por tudo que você fez. E o cara do que você está falando, você sabe muito bem do que eu estou falando. Meu parceirão, esse protagonista aqui merece o Oscar, viu? Porque ele eliminou o gordinho que a gente tanto odiava. E assim ele finalizou o cara com sucesso. Enquanto ele ficava rindo e falando: dessa vez o game virou, não é, meu parceirão? E assim ele finalizou esse gordinho com sucesso. Com essa cena aí muito Sigma. O cara farmou aura, com certeza. Bota mais 100 aí no chat aí que o cara merece, o cara merece. Assim que ele finalizou o gordinho, ele fechou o olho e falou o seguinte: agora eu tenho uma sensação que é verdade. Independente se eu sou um jogador no jogo, ou se eu sou só um play, um NPC, coisa assim, eu não estou nem aí. Porque eu estou vivendo do jeito que eu quero. Eu não preciso mais me preocupar. Ou seja, porque a lei do mundo agora é o mais forte. A lei do mundo é o mais forte que prevalece, entendeu? E o nosso protagonista falou que dessa lei ele entende muito bem. Ninguém precisa agora, ficar se escondendo e tal. Não, ele só vai seguir a natureza do coração dele. Ou seja, pessoas como ele, que literalmente ali tem a força de vontade de caçar outras pessoas que não é monstro e etc e blá blá blá, ele literalmente agora vai começar a crescer nesse mundo, se destacar cada vez mais, mas ele vai conseguir se mover livremente? É
Claro que ele vai, porque se você tem poder, você pode se mover livremente, fazer o que você quiser. E é exatamente isso que ele quer. Poder, mais e mais poder. Porque se você não tiver poder, você não vai conseguir fazer nada. E o nosso protagonista quer ser livre, ou seja, quer ter poder, ser livre e caçar quem ele quiser. Então dá-lhe, meu parceiro. Assim que o nosso protagonista terminou de fazer o seu pequeno showzinho da Britney Spears, ele ficou ali pensando o seguinte: bom, tem várias coisas que eu ainda tenho que testar, mas o que basicamente ele tem que testar ainda, esse negócio do sistema, tipo, negócio de inventário e etc. Bom, porque no jogo funcionava de um jeito. Vai que agora aquele está no jogo funciona completamente diferente. No inventário ele ficou observando que tem coisas que ele guarda. Mas será que é exatamente do jeito que estava no jogo? Ah, mas como assim? Cada espaço representa um cômodo. Ou seja, o que o nosso protagonista pode guardar varia de tamanho, ou ele simplesmente pode colocar qualquer coisa lá dentro que vai conseguir guardar. E assim ele ficou pensando: bom, se for exatamente igual no jogo, o nosso protagonista vai conseguir fazer e conseguir o que ele está querendo nesse exato momento. Ah, mas o que ele quer? Ele chegou perto do corpo do gordinho ali e tocou no gordinho e falou o seguinte: guardar no inventário. E assim o corpo do gordinho começou a se teletransportar para dentro do inventário. E o nosso protagonista ficou muito feliz, porque ele conseguiu provar a sua teoria e é exatamente igual no jogo. Ele consegue guardar as pessoas também. O protagonista ficou um tanto que eufórico, podemos dizer, mas ele ficou bem feliz. E ele, rapaz, funcionou perfeitamente bem, hein? Igual uma luva. E assim ele ficou pensando: será que com vivos também funciona também? No dia seguinte, o nosso protagonista queria testar sua teoria o mais rápido possível, mas obviamente ele não poderia fazer mais nada. Tinha que ficar na moita, só observando, olhando e querendo ali caçar a sua primeira presa. Tu sabe, né, do que nós está falando, porque ele é carnívoro. E assim chegou um camarada e acertou uma bomba na cabeça dele. Pô, toma aí, baiano safado. E ele perguntou o seguinte: qual foi, parceirão? Tá aí dormindo? Tá viajando, né? O nosso protagonista começou a gaguejar. Abu, abu, abu. E o cara: tu é louco. O cara até desaprendeu a falar. Tu é bem esquisito, hein, cara? Bom, não importa do que você está falando, ó. Presta atenção. Volta e trabalha, porque tem coisas pra fazer, entendeu? Seu louco, seu louco. Esse moleque tá cada vez mais esquisito esses dias, hein? Será que ele tomou alguma coisa? E aquele gordo safado, ele sumiu. Eu não sei onde ele está. Se eu pego ele... E o nosso protagonista foi mandado para fazer uma certa tarefa. Enquanto caminhava pela sociedade como uma pessoa normal, os caras estavam ali olhando. E ele olhando de volta, observando cada pessoa e cada movimento. E o nosso protagonista também percebeu uma pequena ação que aconteceu. Tinha ali 3 moleques com a pedra na mão. E assim que o nosso protagonista passou, os moleques lançou essa pedra na cabeça do protagonista. É um ato um tanto que covarde do meu ponto de vista, mas o protagonista reagiu? Não, ele ficou completamente parado ali, só observando aquelas crianças. E as crianças começaram a tirar onda dele. Olha só o Sosan, o gago, que agora não consegue mais falar. Mas assim que o protagonista deu uma encarada na criança, a criança ficou completamente horrorizada de medo. Sim, esse olhar não era normal. Mas aí a criança deu aquela velha sacudida no olho e pensou: eu estou vendo coisas, né? Sosan não é assim. E aí o nosso protagonista começou a gaguejar novamente. Abu, 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 que... E assim ele foi embora. E a criança começou a tirar onda dele novamente. Olha, lá vai o Sosan, o gago. Ah, esse cara é uma piada para todas. Sosan, o gago, Sosan, o gago. E o cavalo ficou pé da vida também, viu? Mas naquele momento as crianças não poderiam imaginar que esse cara era um louco de verdade. E o perigo estava bem diante deles. A sorte é que Sosan se controlou e não fez nada. Caminhando lentamente, o nosso figurante, que é odiado por todos, eu tenho certeza, ele ficou se perguntando: cadê aquele gordo? Cadê aquele gordo? Já fazem 10 dias que o gordo desapareceu. E tu sabe, eu sei que ele não vai aparecer. No local das armas apareceu o Sosan. E ele perguntou: oxe, Sosan, o que você está fazendo aqui? E Sosan começou a falar que
limpou as armas. Sim, mas como assim Sosan falou? Não, Sosan só falou Abu limpou. E ele, rapaz, aí sim, valeu, hein, Sosan? O cara bem esquisito, mas tá fazendo um bom trabalho. Será que ele virou gente? Eu acho que sim, hein? Dessa vez vai dar certo. E assim Sosan ofereceu a ele um saco de dinheiro, falando que isso daí foi o trabalho dele, o lucro que ele teve hoje, estava oferecendo para ele e falando que ele tem que curtir também. E assim o cara falou que Sosan tá virando seu camarada. Eu não bati em você antes e dessa vez não vou bater. Continue com seu excelente trabalho, Sosan, porque agora eu vou curtir e aproveitar a minha tarde. Sosan ficou ali. E esse cara tá oferecendo, tô ligado, né? Tô dando dinheiro e ele tá oferecendo a cabecinha dele pra mim, tá ligado, né? Lá ele, irmão, cê é louco. E assim ele foi curtir a noite, adivinha? Jogando beach tênis. Oxe, esse cara não leva jeito não, esse cara não é muito não, mano, cê é louco. E ele falou que ia aproveitar muito no melhor lugar da vida dele. Exatamente, meu parceiro, no banco. E aí ele falou que queria ali a moeda mais valiosa da noite. E o cara perguntou, tu tem um money, paizão? A moeda mais valiosa obviamente vale muito money. E aí o gordinho falou, se ele não tiver o money é melhor se retirar do local para não passar vergonha. E ele disse, tá malucão, meu parceirão? Cheirou um rato, foi? Toma aqui. E o gordinho, cadê o money? Mostra aí o money. Aqui o sacão de dinheiro. Pega aí e conta aí pra ver quanto tem. E o gordão, meu parceirão, tu tem um money. Vou levar a moeda mais preciosa pra você nesse exato momento. Por favor, espere no local. E assim ele estava bem eufórico esperando a moeda chegar. Assim que a moeda chegou, meu parceirão, moeda maravilhosa, cê é louco. E aí ele, esse vai ser o dinheiro bem gasto da minha vida, podemos dizer. E assim que chegou, o cara já tava ali doidão. Mas nesse momento tinha uma pessoa observando pela frestinha do negócio ali. Adivinha quem estava lá? Com seu olhar misterioso. O olhar de Obito. Obito sem o rim. Oh meu Deus. E ele observando friamente a sua presa nessa noite. Oh, Babirício louco. Voltando uns segundinhos atrás, o cara que fica lá no meio do negócio, tomando conta, observando quem entra e quem sai, ficou falando que esse cara é um tanto que, de mau gosto, podemos dizer. O cara feio pra porra aí, tentando fazer essas coisas. Bom, o importante é que eu tenho dinheiro agora em mãos. Mas em seguida chegou uma silhueta misteriosa, pequena, pá, você já sabe, é o protagonista. O protagonista chegou ali como que não queria nada e tal. Falou o seguinte, Sosan, é você, Sosan? Ixi, logo Sosan, hein? E o cara falou, Sosan, esse lugar não é pra você, deu fora daqui agora mesmo. Senão você já sabe o que vai acontecer, né? Eu vou te bater e muito. Mas aí o Sosan ofereceu um saco de dinheiro falando, Abu, me entrar, Abu, me entrar. Oh, então você quer entrar, Sosan? Sim. Não, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem muito aqui, hein, Sosan? Tem certeza? E Sosan, Abu, pode entrar, Sosan. Não se preocupa não. Já você vai ser atendido. E assim, Sosan conseguiu entrar no local. Ixi, nossa. Se você tiver dinheiro, pai, você pode fazer tudo o que você quiser, né? Assim por diante. E no braço do Sosan tinha ali umas certas ataduras, podemos dizer. Assim que o garotão terminou seu trabalho, ele ficou se vangloriando, falando que ainda dá pro gasto, hein, pai? Mas aí apareceu o Sosan atrás dele e falou, dá pro gasto mesmo, hein? Dá pra gastar mais um pouco ainda. E aí ele, o que? Do que você está falando? Sosan pegou as suas ataduras e enrolou no pescoço do figurante. E assim o figurante ficou, o que está acontecendo aqui, mano? Quem é você? E Sosan não poupou esforço, viu? Espremeu o cara como espreme uma laranja. Espremeu até a última gota. O figurante se perguntando, quem é que está fazendo isso comigo? E o Sosan
Sosan, não se preocupa não. Sosan cada vez mais puxando com força. O figurante tentou se debater, jogando para um canto, jogando para o outro e tal, mas no final não deu muito certo não, porque o Sosan já estava ligado. E assim ele puxou com mais força ainda. Tempo vai, tempo vem, o cara já estava perdendo as suas forças e foi lentamente apagando. E no final de tudo isso ele só conseguiu se debater, balançar os seus pés e apagar de vez. E assim Sosan finalizou mais uma caçada nessa noite. Sosan estava com seu sorriso estampado no rosto falando: cara, é muito bom fazer isso, eu nunca vou me cansar de fazer isso. Caçar essas pessoas que se acham carnívoros é demais. E Sosan estava cada vez mais ali, mais e mais criando experiências nesse mundo. E ele falou que aqui é só o começo, hein, meu garotão. E assim que ele terminou, olhando do seu lado, ele observou a moeda mais valiosa do banco. E ele chegou mais perto e começou a falar o seguinte: ela simplesmente é uma herbívora, ou seja, não sabe se proteger e não sabe proteger ninguém. Não tem nada a ver comigo, não vou fazer nada com ela. E assim ele deu meia volta e foi embora. Mas calma que ele não foi embora ainda não, pô. Ele só foi verificar para ver se não tinha ninguém ali por perto, entendeu? Porque ele tinha que fazer um excelente trabalho. Ele já sabe que consegue ali guardar pessoas em seu inventário, mas dessa vez ele queria fazer diferente. Sim, fazer toda hora a mesma coisa vai parecer um pouco chato do ponto de vista dele. Então ele resolveu ali fazer uma brincadeira diferentíssima dessa vez. Parece que cada vez que ele caça uma pessoa, ele consegue ganhar experiência e assim também consegue aumentar os seus pontos ali no seu querido status. E assim ele começou a observar e percebeu que tá aumentando pouco a pouco, mas o cara ainda tá no level 1 e ele ficou mais feliz ainda. Só de pensar que ele caçando pessoas, que é o esporte que ele mais gosta de fazer em sua vida passada e nessa vida, ele vai ficando cada vez mais forte. Isso é muito gratificante do ponto de vista dele, ou seja, eu posso ficar mais forte caçando pessoas e também fazendo o que eu gosto. Ou seja, nesse lugar eu sou o cara escolhido, com certeza. O sorrisão em seu rosto parecia até o sorriso do Dabi. E ele só faltou começar a dançar também. E ele falou o seguinte: bom, eu já entendi basicamente tudo o que aconteceu. Olhando assim para o seu camarada, ele fez uma pose e falou o seguinte: olha, até que daria uma boa foto, hein? Assim, ó, esse Close Friends. É, meu amigão, você é feio, mas até que tem um ângulo legal. E lá fora tinha um camarada irritadíssimo, esperando a sua companheira para fazer o seu trabalho de banco. Mas aí ela falou que estava muito ocupada, e ela falou que se desculpava e etc. Mas aí o gordão falou que ela tem que fazer o seu trabalho de banco e logo calar a boca e não me irritar, entendeu? E ela, sim, eu já estou indo. Mas aí o gordão tava preocupado com o camarada dele, o seu amigão, que entrou e faz mais de 3 horas que ele está lá dentro. Ou seja, já acabou o tempo, tá na hora de vazar, dá o fora. E ele tá se perguntando: será que esse cara se esqueceu? Ou será que ele está dando a de doido? Batendo na porta, ele queria saber o que estava rolando. E assim gritou: ei, já acabou o tempo, deem fora daí agora mesmo. E bem irritado ele pensou: será que esses dois estão me ignorando de propósito? Eu acho que não é possível não, meu grande amigo. E ele resolveu abrir a porta de vez quando escutou um grito. E ele perguntou: o que foi que aconteceu? A moça gritava e olhava para o teto. Ele também resolveu olhar para o teto. Assim que olhou, percebeu seu grande amigo pendurado. E assim, o final foi trágico. E ele perguntou: oxe, o que foi que aconteceu com você, meu grande amigo? Por que você está assim? A moça gritava, o cara ficou sem entender. Ruim. Bom, esse local é um local onde ficava localizado uma certa concentração de dinheiro, também de ladrões e várias outras pessoas que se acumulavam
para buscar a sua riqueza e também construir a sua história, ou seja, o seu legado, podemos dizer. Mas esse lugar simplesmente estava ocupado pelo clã Dangumun. E esse clã é um clã muito poderoso. Mano, se você sabe de história, você sabe do que eu estou falando, né? Em seguida, tinha uma pessoa ali de certo clã que estava investigando os suicides. Meu parceirão, que estava acontecendo esses dias aí. E não foi nada mais, nada menos que mais de 100 pessoas. Sim, mais de 100 pessoas cometeram suicides. O nosso protagonista trabalhou, podemos dizer, viu? E muito, meu garotão. Mas esse cara tá me investigando porque ele queria saber, foi causas naturais ou talvez tenha uma pessoa que fez isso e mais de 100 pessoas, podemos dizer, não é normal. Mais de 100 pessoas e tudo ali foi perfeito e tal, não deixou nenhum vestígio, nada, nenhuma marca, nem coisa nenhuma. E interessante é que todo mundo tá pensando que foi suicídio mesmo. Ou seja, o velho não se conforma. Mais de 100 pessoas cometeu ali suicídios. Não acredito. Eu vou até o local e quero descobrir se eu tenho alguma coisa ali, consigo encaixar alguma coisa, descobrir alguma coisa. E ele falou que vai pessoalmente no local do último suicídio. E assim ele chegou no local onde o nosso queridão parceirão do estábulo estava pendurado. Assim que ele chegou no local, ele queria saber quais pessoas estavam aqui, tudo que aconteceu e tal. Os mínimos detalhes são mais importantes ainda. Assim que ele chegou no local, ele observou bem cada canto, janela e tal. As janelas são tapadas para evitar que as moças fujam, ou seja, os caras não poderiam fugir pela janela ou entrar pela janela. Tocando no chão, ele perguntou se o chão ali era removível e ele falou que não, nem o chão, nem as paredes, nada pode ser removido. E se for removido, vai fazer um grande barulho. E o velho perguntou: tem certeza? Sim, eu tenho exatamente muita certeza, senhor. E assim o velho vasculhou cada canto. Ele viu uma fresta na parede e perguntou: olha, aqui uma pessoa pode observar, mas eu não sei se a pessoa pode conseguir passar de um lado para o outro. Ou seja, é completamente impossível passar nesses buraquinhos aí. Em seguida ele perguntou se o teto era removível e o cara falou que não, para evitar fuga. Nenhuma coisa pode passar em nenhum canto aí. E o velho calculou e ficou ali se perguntando como a pessoa entrou se ninguém percebeu nada, entendeu? Tipo, se só tinha uma porta, como a pessoa entrou. Foi mesmo suicídios então? Tava se conformando pouco a pouco o velho. Mas aí o cara lembrou: agora que eu lembrei, tinha um cara que apareceu na noite seguinte, Sosan. E ele, o quê? Sosan? Quem é esse garoto mesmo, hein? É um garoto que cuida de um cavalo. E aí ele falou que queria encontrar esse garoto também. Sosan mais uma vez estava em seu trabalho, trabalhando. E assim que ele terminou de caçar os 100 cara, ele falou que faltava só mais um pouco. Mas como assim? Cada vez que ele caça pessoas normais, a experiência que ele ganha é muito pouca, mano. Então, se ele caçar artistas marcial, vai ganhar mais experiência. Ou seja, ele ganha o dobro, talvez até o triplo às vezes, quando ele caça um artista marcial. E assim ele falou que tem que procurar a pessoa certa, e não essas pessoas normais de rua, bandidos e etc. E adivinha quem tava gritando ele ali? Exatamente, os caras que não servem de nada, os bandidos de ruas. Ficou gritando: Sosan, você ficou rico, cara? Por que não fala mais com a gente? Está menosprezando a gente também, seu lixo? E Sosan: não, esses caras da rua de novo. Esses caras não me dão experiência, não me dão XP do jeito que eu quero. Até o cavalo fica bolado com o cheiro dos caras. Os caras não tomam banho, é impressionante isso, viu? E aí os bandidos começaram a tirar onda de Sosan, puxando o Sosan pelo cabelo, falando que Sosan está se achando demais. Vamos levar ele a um canto ali e endireitar ele, para que ele pare com essa marra toda, puxando Sosan e Sosan puxando o cavalo. Sosan queria ali simplesmente dar uma relaxada, porque se ele fosse tentar fazer alguma coisa, não ia adiantar de nada, não ia ganhar XP. Então ele falou que ia deixar os caras ali bater nele um pouquinho e depois ia dar o fora do local o mais rápido possível. Mas aí apareceu uma silhueta misteriosa quando o figurante ia dar uma pancada em Sosan. Ele falou o seguinte: ei, por que você vai bater nesse jovem? Deixe o jovem em paz. E aí esse camarada falou o seguinte: parece que eu salvei a sua vida, hein, jovem?
Esse cara é uma pessoa muito importante, podemos dizer que ele é o vice-líder de alguma pessoa. E aí o protagonista, o quê? Mano, não sei de nada não, hein? Mas o cara ficou mais interessado no cavalo do Sosan. Bem cuidado, robusto e tal. O cavalo era bom. Ele falou que ia levar o cavalo do Sosan. E o Sosan, entendi. Você vai acabar tirando a minha vida e levando o meu cavalo. É exatamente isso que eu estou pensando. E aí Sosan pensou, bom, esse cara exala uma aura de ser o quê? Artista marcial. Ou seja, mas ele caçou a pessoa errada. Ele falou que ia levar o cavalo de um jeito ou de outro. E o Sosan falou que ele caçou a pessoa errada dessa vez. Mas como assim ele caçou a pessoa errada? E o cara ficou se perguntando, você é louco, mano, por que você está respondendo ele assim? Nesse exato momento, o Sosan fez o seu movimento. Quando ele fez o seu movimento, ele abriu o seu inventário. E assim que abriu o seu inventário, uma arma branca saiu na velocidade da luz no pescoço do camarada. Só foi uma. E o cara, actually, look me. E assim, o cara não entendeu nada, mas tinha uma arma cravejada nele. E assim, um flash de luz branco saiu nesse exato momento, todo brilhoso. E assim aconteceu essa tal tragédia. O figurante foi de Vasco. Os caras fechou o olho, ficou falando, mano, que é isso, essas correntes voando? E o nosso protagonista conseguiu subir de nível. Agora o cara é level 2. E o carequinha, o que está acontecendo? Não sei de mais nada, só sei do flash de luz. E o nosso protagonista saiu desse flash de luz completamente vermelho, uma silhueta tremenda, braba. E assim o cara gritou, ele é o demônio, fujam ou ele vai matar vocês.